porque muitas vezes temos esta pergunta, não é, que os médicos não conseguem, os quais não conseguem responder: porque eu, porque é que está-me a acontecer, porque é que o meu corpo está assim, porque nos exames está tudo ok, realmente está por trás de tudo isso, porque é que qual é a mensagem que o meu corpo está a me passar por este acontecimento, este desafio na minha vida. Fiquem ligados que hoje a gente vai receber mais uma mulher que inspira. Mas antes de te apresentar essa mulher, não esquece de ativar o sininho das notificações e seguir o nosso canal. Hoje, a nossa convidada, ela está diretamente de Portugal. A nossa convidada é a Anne. A Anne, ela é terapeuta, especialista em fertilidade e coautora do nosso projeto do livro Mulheres que Inspiram. Anne, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Luciana. Estou muito, muito, muito feliz e grata por estar aqui contigo hoje. Eu que é uma honra, né? Até comentei aqui, primeira entrevista de Portugal. Estou super emocionada aqui. Ô, Anne, e conta para nós, para quem está nos escutando aqui, né? Você é especialista em fertilização, né? Como que você ajuda, né? Como que você trabalha com essas mulheres que querem, né? Têm um desejo de engravidar e não conseguem? Como que é isso? Você só trabalha com a mulher, com o casal, com a família? Como que funciona? Conta pra gente. Então vou-te contar um bocadinho. O facto é que hoje em dia há cada vez mais casais que passam por estas situações, não é? Cada vez mais casais são diagnosticadas com infertilidade inexplicada ou infertilidade sem causa aparente, que também é uma forma que se utiliza de dizer. E o facto é que simplesmente não existe qualquer forma medical ou causa medical que explica o facto da concepção ou da gravidez não ocorrer para estes casais. E trabalhar com mulheres, mais particularmente para mim, foi sempre muito evidente. Sempre foram as mulheres que vinham ter comigo, por isso para mim fazia sentido trabalhar com mulheres, só que inicialmente não sabia muito bem em que momento da vida da mulher é que eu realmente podia dar apoio. E pouco a pouco, pelas experiências, pelas clientes que me foram aparecendo, fez todo o sentido eu focalizar-me mais nesta parte, porque eu via a diferença, a importância que tem numa mulher ajudá-la neste período tão desafiante da vida, sobretudo quando ela efetivamente pretende engravidar, quando o casal pretende engravidar, ter um filho, e que isto não está a ocorrer naturalmente, que é aquilo que todos nós acreditamos que vai acontecer, não é? O facto, quando estás a perguntar se eu trabalho mais particularmente com mulheres ou com o marido, acontece que eu trabalho com os casais em conjunto, mas é mais raro. O facto é que as mulheres muito mais facilmente hoje em dia conseguem se abrir, sejam a comunidades, encontra-se muitas comunidades onde as mulheres falam, nem sempre é muito positivo, que também é uma coisa que eu quero ajudar as mulheres a conseguirem mais positividade dentro deste período tão estressante e tão difícil, mas existem muitas comunidades e as mulheres mais facilmente abrem-se e contam as suas histórias. Os maridos é mais complicados. Às vezes trabalho com o marido, mas muitas vezes quem vem tocar à minha porta primeiro é a mulher. Ai, com certeza, né? Eu costumo falar que a mulher já tem, né? Já tem essa abertura para o autoconhecimento. O homem, ele precisa tem, né? Tem muitos, não é que não tem, mas precisa ser, às vezes, um pouquinho mais trabalhado, né? E Anne, me tira uma dúvida, né? Essas mulheres que chegam para você são mulheres que já fizeram exames e são mulheres saudáveis, enfim, e não conseguem, né? E mesmo sendo saudável, não consegue ter essa concepção, né? Traz pra gente alguns exemplos, óbvio, mantendo a confidencialidade dos seus pacientes, mas alguns exemplos de motivos porque essas pessoas não conseguiam realmente ter uma concepção, gestar um filho, enfim. Eu vou-te contar um bocadinho das ferramentas que eu utilizo para fazer o meu trabalho. Então, é assim, em geral, o que eu gosto de usar é esta imagem. Eu olho para a mulher como se fosse uma árvore.
E então ela vem ter comigo e ela conta-me, Anne, tenho depressão, Anne, tenho esta parte da infertilidade, Anne, tenho problemas com o período, Anne, tenho anemia, tenho problema no meu relacionamento. Então, há muitos sintomas, coisas que não estão a funcionar na sua vida. Então olho para ela como uma árvore e vejo estes ramos todos, que são as coisas que ela vem me listando que não estão a funcionar. A forma que eu trabalho com elas não é nestes ramos, nós trabalhamos na raiz. E a técnica que eu uso neste sentido é a hipnoterapia. Por isso, nós realmente o que olhamos juntas, no processo conjunto, porque eu não tenho respostas nenhuma, as respostas estão todas com ela, eu simplesmente sei como guiá-la para conseguirmos esta resposta do porquê que o corpo está a falar desta forma, através da sua fertilidade, através de todos os sintomas que ela sente, porque o nosso corpo tem milhares de formas de falar connosco, não é? Pode ser uma dor, pode ser infertilidade, pode ser outra coisa, só que a infertilidade realmente toca-nos de uma forma tão profunda, que é um tema mais particularmente importante para a mulher. Mas nós olhamos realmente juntas o porquê, o que é que está por trás, o que é que não se vê, não é? E muitas vezes são temas que aconteceram connosco na nossa infância. Muitas vezes, vou dizer mais de 80% das vezes, são temas que acontecem na nossa infância e nós trabalhamos na raiz. E muitas vezes a raiz é comum, há muitos sintomas, por isso. É uma forma realmente de obter um impacto muito grande e muito rápido na vida da mulher, utilizando esta forma de trabalhar com ela sobre estes bloqueios, realmente para que as coisas possam acontecer naturalmente. Ela, através deste processo, acaba por se entender melhor, entende o porquê disso ter acontecido. Porque muitas vezes temos esta pergunta, não é, que os médicos não conseguem, os quais não conseguem responder: porquê eu, porquê que está-me a acontecer, porquê que o meu corpo está assim, porque nos exames está tudo ok, alimentam-se bem, fazem desporto, são saudáveis. Pronto, há muitas vezes stress, muitas vezes temas que, pronto, a maior parte das pessoas tem, não é? Mas porquê que o meu corpo está a falar através disso que é tão importante para mim? Porque nós achamos que vai ser fácil ter uma criança até o dia que a gente quer, não é? Partimos do princípio que se uma coisa que nos é dada, não é? Quando não acontece, é um tema muito complexo. Então olhamos para isso, para aquilo que está na raiz, o que é que realmente está por trás de tudo isso, qual é a mensagem que o meu corpo está a me passar por este acontecimento, este desafio na minha vida. E o que acontece é que ela efetivamente, por este processo, entende-se melhor, percebe-se melhor, percebe como é que a mente funciona, e há um processo de autoconhecimento gigante que ela consegue através de tudo isso. E essa parte, né, Anne, que você comentou, que o corpo, ele dá sinais, né? O nosso corpo fala, a gente não está isentando aqui, né, de procurar um médico, de verificar, mas o nosso corpo, ele dá sinais, né? E é muito importante buscar, né? Porque muitas vezes a gente fica num processo terapêutico, ou até um processo de autoconhecimento, a gente fica só nos galhos, né? Como você mesmo disse. E se a gente não volta, né? Muitas vezes fala, nossa, mas para quê? É preciso voltar para as raízes. Se a gente não percebe, né? A gente não volta para a raiz, a gente não percebe o significado que a gente deu para aquilo que aconteceu conosco quando nós estávamos na raiz, a gente não consegue curar os galhos, né? Então, é para você voltar, não para você ficar lá, mas para você voltar e entender o significado que você está dando, né, para os seus galhos hoje, que é por conta da sua raiz, e poder ter um novo olhar, dar um novo significado para isso e seguir adiante de uma nova forma, né? Então isso é extremamente importante, assim, é um momento muito dado, né? Esse momento que ela quer conceber uma vida, é um momento que a mulher pode se mostrar no feminino e muitas vezes não conseguir, né, qual é a notícia, né, que ela recebe para ela mesma. Então, assim, parabéns pelo teu trabalho. Eu costumo falar que mulheres que inspiram são aquelas mulheres que levantam mulheres, não mulheres que competem com mulheres. E com certeza você é uma dessa, é uma delas, né? E Anne, e no meio de toda essa questão, né, que você trabalha, eu acredito que você tenha que ajudar bastante essas mulheres a trabalhar a sua autoestima, né?
tá passando por um momento delicado. Então, como que você ajuda, né, nessa questão de autoestima, de olhar, né? Como que tá a autoestima dessa mulher? Luciana, para responder à tua pergunta, vou buscar até um exemplo. Como há bocado estavas a me perguntar para dar um exemplo. Muitas das mulheres que vêm ter comigo, elas vieram de gravidezes não programadas. Quer dizer, que elas próprias foram um bebê que não estava previsto, aquele bebê surpresa, né? Que muitas vezes ouvimos até de forma de rir, não é? Eras um bebê não programado, e a gente diz isso rindo porque não temos noção daquilo que é o impacto para a pessoa, não é? Então, hoje em dia, sabemos pela própria medicina que o bebê, desde que a gravidez ocorre, lembra-se de absolutamente tudo o que se passa dentro da barriga da mãe, não é? Tudo, sente tudo, ouve tudo, tudo é sentido por esse bebê. Então, muitas destas mulheres que vêm ter comigo para temas de infertilidade, que não têm causa, tiveram uma própria gravidez não programada, aquilo que muitas vezes fica como se fosse impresso dentro daquela criança que depois cresce, torna-se mulher, quer ser mãe, eu não quero que outro bebê passe pela mesma coisa. E então há um sistema de proteção que o próprio corpo cria à volta da gravidez, e isto pode efetivamente ter impacto depois, mais tarde, no momento em que ela própria quer tornar-se mãe. O tema é que eu estava a contar há bocado que a mulher tem muita facilidade em falar com outras mulheres. Hoje em dia, muitas mulheres, a primeira coisa que faz quando passa por isso é procurar uma comunidade, Facebook, Instagram e tudo mais. Existem milhares de comunidades. O tema é que não são muito positivos. São ambientes que acabam por tornar-se um bocado negativos, um bocado repetitivos, mas o que a mulher precisa nesse momento é levantar-se, porque e as pessoas que não têm comigo em geral não estão a procurar engravidar há meses, estão a procurar engravidar há anos, já tentaram tudo e mais alguma coisa, já tentaram inclusive tratamento invasivo e por várias vezes seguidas, algumas vezes, por isso elas... Estavas a falar há bocado do feminino, não é? Elas colocaram o seu feminino, a sua fertilidade aqui na mão, e elas entregaram isso aos médicos. Há outra pessoa que sabe melhor que eu. Eu não sei como é que o meu corpo funciona, não percebo o meu corpo, não entendo o que é que se passa aqui dentro. O meu corpo funciona contra mim. Tudo o que sou eu está contra aquilo que eu quero. E então há um perder de poder pessoal, até estou assim a ficar emocionada com isso, mas elas entregaram completamente tudo o que elas são a outra pessoa que sabe melhor. E então todo o trabalho que eu faço inicialmente com elas, e elas recuperarem isso, eu ser o melhor, o que é bom para mim, aquilo que eu quero, aquilo que é importante para mim. Então, uma grande parte do trabalho inicial que nós fazemos é recuperar esta parte. Eu sei o melhor o que é bom para mim. Eu posso trabalhar na minha própria fertilidade. Há muitas coisas que eu posso fazer. Inclusive, eu digo-lhes, mesmo que o tema seja com o teu marido, há um momento onde tudo está do teu lado. E mesmo que o tema seja com o teu marido, há um momento onde tu tens tudo do teu lado e tu podes fazer uma diferença na parte da concepção, porque tudo ocorre no corpo da mulher, não é? Então volta a dar-vos esta esperança que elas realmente têm um papel muito importante a jogar e que ninguém sabe melhor que elas, mesmo se elas têm esta impressão quando vêm ter comigo inicialmente. Por isso a parte da autoestima, a parte da confiança, a parte do acreditar no corpo, a parte confiar no corpo novamente, de poder fechar os olhos e visualizar que elas são capazes de ter uma criança. Elas perderam isso tudo. Então uma grande parte do trabalho é realmente essa. É como se, né, o que você falou assim, veio forte aqui em mim, é como se a pessoa ela não se sentisse capaz e entregasse a sua confiança, né, a sua vida na mão de outra pessoa. Não é que muitas vezes não seja necessário um auxílio, né? Mas entender que quem te conhece melhor do que ninguém é você mesmo, né? E muitas vezes a gente não percebe isso porque a gente não para
para sentir as sensações que a gente tem no nosso corpo, para escutar a nossa mente, para escutar os nossos pensamentos. A gente não dá valor para isso, né? A gente acaba vivendo aí no piloto automático, sem perceber as coisas que a gente acaba dizendo para nós mesmos, né? Porque quando a gente entrega a nossa esperança, a nossa vida na mão do outro, a gente está tirando também tudo que tem aqui dentro da gente, toda a esperança, toda a vida que a gente quer, a gente está entregando os nossos sonhos. Então, nossa, é extremamente lindo, Ana. E agora eu fico imaginando, Anne, o seu capítulo do livro, com toda essa história, todo esse trabalho lindo que você faz, né, de ajudar essas mulheres neste momento tão delicado. Eu fico imaginando o que você escreveu, qual que é a sua história. Então dá um spoiler aqui pra gente, conta só um pedacinho, algo que mais te impactou na sua história. Sim, vou mesmo contar só um pedacinho. Para mim, esse convite para este livro foi um processo de cura própria muito grande, porque eu também tenho a minha própria história, não é? Que me trouxe aos poucos para este caminho no qual estou agora. E foi realmente uma abertura ao mundo daquilo que foi a minha própria história. E no livro As Mulheres que Inspiram, partilhei pela primeira vez o período que trouxe mais transformação no meu mundo. Na minha vida como mulher, eu vivi 3 gravidezes e dei luz a 3 seres maravilhosos. E hoje na minha vida eu tenho 2 filhos. E é essa história de superação e de amor que eu quis partilhar para inspirar mais mulheres. Que lindo! Estamos ansiosos aqui para o lançamento do livro, para ler todas essas histórias. Cada entrevista com cada mulher, eu fico imaginando a história de cada uma. Vou querer com certeza ler, e quem está nos escutando também já está ali curioso. Anne, e para quem está nos escutando, deixa uma frase, um ensinamento, algo que mexe com você e que você pode deixar para as pessoas que estão nos escutando. Eu, vendo a minha própria história e também a história das mulheres que vêm ter comigo, é mais um ensinamento que eu queria deixar aqui. O ser humano precisa de estar na dor, e isso é uma coisa que é recorrente também. Eu vi a partilha das outras entrevistas que já fizeste, e muitas vezes é um tema que é recorrente, não é? Todas passamos por uma dor muito profunda para criar uma transformação muito grande. E aquilo que eu queria deixar aqui é que as pessoas têm que ficar atentas se estiveres a sentir um desconforto, uma dor, um sofrimento, algo que está a derrubar o teu mundo, é que existe algo além de ti, que te está a querer despertar para aquilo que realmente és capaz para trazer este mundo. Não é preciso de tanta dor, e a dor é só mostrar-te que do outro lado da porta há algo gigante que está à tua espera. Dói, sim, todo o processo de transformação dói, mas é lindo no final. Por isso é mesmo passar esta mensagem que merecemos transformar-nos, reinventar-nos e ser felizes, porque isso ajuda a tornar o mundo num lugar melhor. Exato, e hoje até eu falei um pouquinho disso, né, nas minhas redes sociais, que eu falei que todo o processo de mudança é igual uma reforma, né? Quando a gente quer fazer uma reforma muito grande na nossa casa, às vezes a gente derruba a parede, tira revestimento, então assim, é trabalhoso e muitas vezes doloroso, muitas vezes demora, porque aí quando você vai pôr um novo revestimento, você precisa pôr um rejunte, né? Eu tô fazendo reforma na minha casa, por isso que eu tô, né? Então você precisa, é tudo um processo, né? E muitas vezes a gente precisa visitar a dor, né? Mas não é visitar a dor para morar lá e nem ficar lá, é para visitar a dor e entender o que ela está te trazendo de bom, né? Qual é o novo olhar que você pode ter a partir disso? Então essa mensagem é muito tocante mesmo. Muito obrigada por passar essa mensagem para as pessoas que estão nos escutando. E realmente a dor, ela pode, se a gente souber aproveitar a dor, ela pode nos ensinar, ela pode nos mudar, ela pode nos levar para um novo caminho, né? Tudo depende de como você está interpretando a sua dor. Muito obrigada, Anne, uma honra conversar com você, uma honra te entrevistar. Deixa o seu endereço nas redes sociais aqui para as pessoas te seguirem, e mais uma vez, meus parabéns pelo teu trabalho.
um trabalho muito de luz. Obrigada, Luciana, foi mesmo lindo. As pessoas podem me encontrar, chama-se Free Infertility em inglês, que é mesmo libertar a fertilidade das mulheres. Mas acredito que vais pôr aí abaixo, não é? Por isso vai ajudar para encontrar. Muito obrigada, foi lindo. Eu que agradeço. Vou deixar aqui o endereço, mulheres sigam a Ana. Ela pode realmente, né, mostrar um caminho que muitas vezes a gente precisa de um novo olhar, né? Muitas vezes a gente está com um problema na vida e a gente não consegue enxergar as saídas, né? E uma pessoa de fora, uma pessoa que recebeu uma cura, uma pessoa que tem tanto amor assim, né, igual a Anne, pode te ajudar. Então procure ela nas redes sociais. Quero agradecer também quem está nos escutando. Quem quiser me seguir na rede social também é lucianamoreno.br. E fique ligado que vai ter muito conteúdo dessas histórias, dessas mulheres maravilhosas que inspiram. Até lá! Obrigada, Luciana.